Hello, salutations everybody! Tudo bem com vocês? Este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. My name is Thales. We have content ranging from basic to advanced, conteúdos do básico ao avançado. Temos quase 700 vídeos e falamos de vocabulário, gramática, inglês para negócios, conteúdos bem abrangentes, bem completos. Não é apenas eu vou dar aqui algumas dicas. Não, tem um curso completo de gramática de inglês disponível no canal para quem tem interesse. E agora, nos últimos tempos, eu venho gravando uma série de inglês para concursos. Agora focado no concurso da Petrobras, estou gravando todas as provas da Petrobras desde o início dos anos 2000. Tem bastante prova. E as provas da Sebrasp são as mais antigas, né? Que a Petrobras contratou a banca CESP/Sebrasp até meados de 2008. De 2008 até 2018, a banca foi a Sesgran Rio e agora voltamos para a banca Sebrasp. Então é isso, gente. Antes de começar, ative o sininho da notificação. Assine o canal, evidentemente, né? Compartilhe com os amigos, com os colegas. Conteúdo gratuito. Gravo desde o início do ano retrasado, ou seja, início da pandemia. É um projeto pessoal, faço isso por hobby, né? E venho aprimorando cada vez mais a forma de mostrar inglês para vocês. Dê um joinha para prestigiar o projeto. Assista os demais vídeos, tem muito conteúdo mesmo, muito conteúdo. E vamos lá, let's get going. Bom, nós estamos começando um outro texto da prova da Petrobras de 2008, tá? Essa prova de 2008, ela não é na metodologia certo e errado. A última vez que a Petrobras fez prova com a CESP na metodologia certo e errado foi a prova para nível superior, tá? Que eu tô falando. Foi a prova de 2007, tá? Que foi a prova que eu fiz. E essa prova de 2007 é certo e errado e essa não é certo e errado. Essa é uma metodologia de múltipla escolha. Não é muito comum, tá? Mas a Sebrasp barra CESP fazem provas eventualmente de múltipla escolha também. Então vamos lá. Então nós vamos interpretar barra traduzir este texto, explorar esse texto, e depois nós vamos começar a explorar as questões, alright? Bom, alguns fatos antes de começarmos. Os textos da Sebrasp barra CESP, eles são contemporâneos, ou seja, guardam relação com o período da prova. Então, muito provavelmente vocês vão ver na prova textos recentes, ou de 2021, ou até mesmo de 2022. Pode ser um texto mega recente e que tenha relação ou com a indústria do petróleo, ou com a indústria de energia, ou relacionado à economia, ou relacionado à própria Petrobras. Então são possibilidades, tá? Geralmente são reportagens ou extratos de artigos científicos. Então são textos mais formais, não é uma interpretação de texto casual, igual você teria em um curso de inglês tradicional, né? Que você aprende a linguagem do dia a dia. Então vamos lá. Offshore oil discoveries in Brazil to end Middle East supremacy. Bom, gente, um disclaimer que eu quero fazer. Eu tô lendo o texto junto com vocês. Então, se tiver alguma palavra que eu não souber, eu vou acessar, tá? O Google. Tá? Inclusive, tem aqui a questão dos gabaritos. Deixa eu pegar aqui isso. Deixa o Google aqui a postos para a gente poder verificar. Então, as descobertas, tá? As descobertas de óleo offshore. Offshore é mar, marítimo. Então, por exemplo, você tem regimes de trabalho offshore, regimes marítimos. As pessoas trabalham embarcadas, por exemplo. Então, descobertas de óleo barra petróleo. Sempre que você vira a palavra oil em textos relacionados à indústria do petróleo, é petróleo, né? De modo geral. Descobertas de petróleo
no mar, no Brasil, vão acabar, né? To end, estão por acabar, por terminar com a supremacia do Oriente Médio, né? Middle East, East seria Oriente Médio, né? Middle East, Oriente Médio. Então aqui é uma reportagem bem futurista aqui que estava prevendo, que as descobertas de óleo no Brasil acabariam com a supremacia do Oriente Médio. Eu acho um exagero, mas enfim, é uma reportagem da época. Então vamos ver parágrafo por parágrafo, alright? In the last couple of days, several major offshore oil discoveries in Brazil have made headlines. The discovery of 2 oil fields has given new life to the idea that Brazil could become the world's largest oil producer in the coming decades. Então, nas últimas couple, gente, couple quer dizer 2, tá? Casal. Então, nos últimos 2 meses, in the last couple of months, nos últimos 2 meses, ou nos últimos meses de modo geral, né? In the last couple of months, nos últimos 2 meses, várias, né? Several é várias. Eu poderia colocar many também, né? Uma outra palavra. Mas several é bastante usado em reportagens, quer dizer muitos, diversos. Muitas descobertas, discoveries, de petróleo, offshore, importantes, né? Major quer dizer relevantes, importantes, de maior porte, de maior relevância. Então, várias descobertas de grande porte de petróleo offshore no Brasil têm feito, né? Have made, aqui nós temos o present perfect, presente perfeito, o verbo have, mas o verbo principal é no particípio passado. Made é um verbo irregular, tá? É muito comum, né? As pessoas têm muito contato com o verbo made no dia a dia, né? Que você compra uma mercadoria e aparece made in China, né? Make, made, made. Make é o verbo fazer, né? E você tem o passado, o particípio passado. Fazer no sentido de fabricar, né? O sentido mais tradicional da palavra make, mas não é uma regra mega absoluta, tanto que tem uma vertente do inglês, de várias gramáticas, que explica detalhadamente qual é a diferença de make e do, né? Porque do também é o verbo fazer. O do pode ser um verbo auxiliar, né? Um verbo auxiliar representando presente simples, ou pode ser o verbo fazer. Eu já gravei vários vídeos falando da diferença de make e do, tá? De alguns exemplos. Então, dê uma olhada. Todos os tópicos gramaticais que eu tô falando aqui, gente, tem vídeo no meu canal já falando sobre isso, tá? Bom, então, várias descobertas de petróleo offshore, principais, mais relevantes no Brasil, têm feito ou fizeram manchetes, headlines. Headline é manchete de jornal, nesse caso. Ou seja, tem estado em destaque. Headline. Ok? A descoberta, the discovery, de 2 campos de petróleo, né? Então, field é campo. Oil field, campo de petróleo. Então, a descoberta de 2 campos de petróleo tem dado, ou deu, né? Has given, também é o present perfect. Por que eu uso has aqui? Porque the discovery of 2 oil fields pode ser substituído pelo pronome it, tá? Então, it has, para he ou it no presente, e no present perfect, de modo geral, nos tempos perfeitos, presente, você usa has ao invés de have para he, she ou it. Has given. Given é particípio passado do verbo give, que é o verbo dar, né? Você tem o verbo give,
O passado dele é gave e você tem um particípio que é given. Give, gave, given. Gramáticas em inglês, e se você procurar na internet, você vai encontrar uma tabela, ou tabelas de verbos irregulares, né, que tem 3 colunas. Uma com um infinitivo, ou bare infinitive, ou infinitivo nu, né, que a gente fala, que é basicamente o presente. Temos o passado simples, o past simple, e temos o past participle, que é o participo passado. Verbos irregulares, gente, não tem jeito, tem que memorizar, tá? Lógico que por uma prova de interpretação você não precisa memorizar os tempos verbais, mas você tem que ser capaz de reconhecer o verbo. Então, have made quer dizer fizeram ou vem fazendo manchetes, tá? E aqui, por exemplo, has given tem dado ou deu, né? Tem que reconhecer que o verbo given vem do verbo give. Aqui é muito fácil, né? Porque given é parecido, né, com o verbo give. Então, a descoberta de 2 campos de petróleo tem dado ou deu nova vida, new life, à ideia, to the idea, que o Brasil poderia, né, ou podia, could é um verbo modal que expressa possibilidade no passado. Também pode expressar possibilidade, habilidade no passado, né? Então, é o passado do verbo can, né? Mais vulgarmente falando, mas é um verbo modal. Tá? Poderia se tornar, né? Could become, o maior, the largest, the largest. Aqui nós temos o superlativo, que é formado pelo artigo definido the, o, a, os e as, e largest, que é o adjetivo large acrescido do sufixo st. Tá? Então, o maior produtor de petróleo do mundo. Né? Aqui temos aqui o caso genitivo, com o apóstrofo S, que indica uma relação de posse, né? No caso aqui, o proprietário, entre aspas, é o mundo, ou seja, é o maior produtor de óleo de onde? Do mundo, né? O caso genitivo é uma forma de você expressar relações entre as palavras, é bem comum, né? Quando eu falo assim, Bob's car, quer dizer o quê? Que é o carro que pertence a Bob. Então, carro de Bob. Bob's car. Né? Eu estou dando um exemplo mais simples, né? Então, não necessariamente uma relação de posse, mas pode ser uma relação de um objeto que pertence a um evento, né? Ou um evento que pertence a um outro evento, uma situação que pertence a outra situação, que é o caso aqui, né? Aqui eu estou dizendo que é o maior produtor de petróleo, né? The largest oil producer, mas é de onde? Do mundo. Tem a relação com the world. Maior produtor de petróleo do mundo nas próximas décadas, né? In the coming quer dizer vindouras, que estão por vir. Próximas décadas. The discovery of the Carioca field, estimated to hold 33 billion barrels, could alone increase Brazil's future oil production capacity by 1 to 1.5 million barrels per day. This would make it the 3rd largest oil field in the world and turn Brazil into the 7th largest producer of oil. In addition, Brazil's national oil company Petrobras reported in November 2007 that the offshore Tupi field may hold 8 billion barrels of recoverable crude. Então vamos lá. A descoberta do campo carioca, né? Você está seguindo aqui a mãozinha, né? Pena que a ferramenta selecionar, ela não seleciona o texto, né? Se selecionasse, seria até melhor. A descoberta do campo carioca estimado, estimated, ou seja, de estimativa, tá? Estimado a ter, né? A manter, a segurar
33 bilhões de barris, ou seja, então o campo carioca é estimado ter 33 bilhões de barris. Poderia, ao verbo could de novo aqui, poderia sozinho, alone, aumentar, aqui você tem o verbo increase, que é o verbo aumentar, a capacidade de produção, porque olha só, na hora que você vai traduzir texto, você não pode, por exemplo, aumentar Brasil, futuro, óleo, produção, capacidade. Você vem pelo termo principal e vai traduzindo retroativo, né? Quando você traduz, né? Então, assim, poderia sozinho aumentar o quê? A capacidade de produção futura de petróleo do Brasil, né? Então aqui você tem um termo enorme, Brazil's Future Oil Production Capacity, que é a capacidade de produção de petróleo futura do Brasil. By 1 a 1,5 milhões de barris por dia, né? BPD, né? Inclusive, gente, o texto ele poderia vir assim, BPD, sem dizer que é barrels per day. E você teria que saber que BPD é barris por dia. Porque várias reportagens, gente, elas não vão trazer especificando necessariamente o que significa uma sigla. Ela pode trazer, mas eu já vi várias reportagens, artigos que não trazem. Então, assim, se é uma reportagem de um periódico de economia, por exemplo, uma matéria do The Economist ou Financial Times, pode ser que algum termo venha já abreviado, porque é um texto específico da área de economia, então parte da premissa que de quem está lendo conhece o negócio. Então, muito cuidado. Pode acontecer isso? Pode. A banca é obrigada a especificar, a mastigar para você o que significa? Não, não é obrigada. Tá? Só um ponto de atenção. De modo geral, não temos esse problema, mas existem alguns termos que ele não vai traduzir para você. Tá? Não vai traduzir, não vai desdobrar, né, uma sigla e dizer o que a sigla significa. Se for uma sigla comum, né, uma sigla comum naquele negócio. Isto, this, aqui é um pronome demonstrativo, tá? Isto o que, gente? A descoberta do campo carioca, que é o que acabou de ser mencionado. Então, isto é um pronome demonstrativo. Isto, esta, isso, né? Este, esta ou isto. No caso é isto. Faria, would make. Would é um verbo que não tem significado sozinho. Ele leva o verbo principal para o que a gente chama de iria, a desinência verbal iria. Então, make é o verbo fazer. Would make, faria. Study é o verbo estudar. Would study, estudaria. E assim por diante. Então, isto faria. It aqui se refere a qual palavra, gente? Carioca field. Carioca. Por que eu estou perguntando essas coisas assim intermediárias? Porque é comum provas pedirem para você relacionar, dizer, olha, a preposição tal se refere a qual... A preposição, perdão. O pronome it se refere a qual palavra? É comum. Não na banca CESP e Sebrasp, mas eu já vi isso em vários concursos. Poderia cair isso, né? Porque a prova de vocês, ou a prova de qualquer concurso, ela não explora a gramática pura. Não é interessante para um órgão de concurso fazer uma exploração de gramática pura, porque o que está sendo testado é a compreensão dos textos. E toda menção à gramática ou a vocabulário, ela está diretamente relacionada ao texto. Então, é como se fosse uma gramática aplicada, um vocabulário aplicado. Né? Você não estuda gramática por estudar gramática. Tá? Então, isto faria desse campo carioca. O terceiro, the third, aqui, gente, nós temos
um numeral ordinal, né? Eu não vou entrar no detalhe de todos os ordinais, mas eu vou pegar aqui os principais. Opa! First, primeiro, né? Ou também ele pode vir assim, o 1 e o ST, tá? Ele pode vir o 1 e o ST. Só que o ST ele vem em cima, tá? Eu não vou colocar aqui, editar a fonte, não. First, ou então pode vir assim, ó. First. Second. Depois, terceiro. Então, segundo. Aí também, ó, second. Tem a forma abreviada assim, né? 2ND. Lembrando que o ND ele vem em cima, tá? Do número. É como se fosse um expoente, tá? Aqui não tá como expoente, não. Mas... Aí vem third. Third. Ups. Third. Que é isso aqui, ó. 3RD. Tá? Aí, do quarto para frente, lógico, tem algumas regrinhas. Mas de modo geral, eu vou fazer uma mega generalização aqui, tá? De modo geral, daí em diante, você coloca o TH na frente do número para representar. Por exemplo, você vai falar 20º, 20th, tá? Assim, em termos numerais. Tem algumas regrinhas específicas, né? Quando a palavra, por exemplo, 20 termina com Y, precedido de consoante. Na hora de formar o cardinal, eu tiro o Y e coloco o IE antes do TH. Agora, tem alguns casos que são mais diretos. Por exemplo, você tem quarto, for. For, quarto é fourth. Você coloca só o TH e tá tudo certo. Só que, por exemplo, termina com VE, five. Não é fiveth, não. Você tira o VE, substitui por F e coloca o TH. Então tem algumas especificidades, tá? Mas aqui eu tô mostrando para você a regra geral. Já gravei vídeo falando de números ordinais também, tá? Na parte de gramática. Então, isto faria do campo carioca o terceiro maior óleo de petróleo no mundo. E tornaria o Brasil, né? Turn é tornar. Turn into, tornar o Brasil em. O into, gente, ele dá uma ideia de movimento. É uma combinação da preposição in com a preposição to, tá? Quando eu falo assim, the thief went into the house. O ladrão entrou dentro da casa, ou seja, eu quero passar uma ideia que ele foi para dentro. É um movimento, tá? Onto the table, em cima da mesa. Só que é uma ideia de movimento. Eu estou colocando o livro em cima da mesa. Então ele dá essa ideia de movimento. É uma combinação de preposições, tá? In mais to. Tornaria o Brasil em... Ou seja, o Brasil hoje não é, mas isso, o fato da descoberta do campo carioca, tornaria o Brasil o sétimo. Aí, tá vendo? Vem a questão do ordinal que eu falei para você. 7 é 7, é um número cardinal. Coloca o TH, ele vira o sétimo maior produtor de petróleo. In addition, vírgula, comma, né? Que é vírgula em inglês. In addition, em adição, ou seja, soma-se a isso, além disso, tá? Além disso, a Companhia de Petróleo Nacional do Brasil, Petrobras, reportou, ou anunciou, né? Reportou, em novembro de 2007, que o campo field, o campo Tupi offshore, né? Que Tupi é um campo no mar, pode ter, né? May hold, pode manter
ou pode ter a capacidade de, né? May é um verbo modal que indica possibilidade. Ih, meu Deus. Verbo modal que indica possibilidade, may, pode ter ou manter 8 bilhões de barris de óleo cru, né? Crude aqui no caso é como se fosse óleo cru. Óleo cru recuperável, recoverable. Recover é recuperar. Recoverable, recuperável, tá? Bom, a gente não vai terminar esse texto. O texto é grande, né? Mas eu vou ler mais esse parágrafo aqui com vocês, tá? Western news sources have been buzzing with the idea that Brazil could become an energy source large enough to undermine the current supremacy of the Middle East. The need for the US and Europe to diversify away from current oil suppliers is obvious. These suppliers are largely based in unstable and growingly anti-Western regions, such as the Middle East, North Africa, and West Africa. Brazil, as one of the leading Latin American economies, is still considered to be one of the most stable oil-producing regions. Então, notícias do Ocidente, né? Fontes de notícia ocidentais have been, tem sido ou tem, no caso, tem tido ou tem sido buzzing. Buzzing é como se fosse, como que eu vou te dizer? Ventilado. Então, uma ideia está sendo ventilada, que está viralizando. Buzzing tem muito, quando você fala assim, buzz news. O verbo to buzz. Não tem o BuzzFeed, né? É uma zumbida. É rumor, né? Tem a ver com rumor. Deixa eu mudar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Então, buzz tem vários sentidos. Ele pode ser a onomatopeia do zumbido. Pode ter a ver com rumor, com murmúrio, algo que está acontecendo, né? Whispering, murmur, mutter, buzz. Então, rumores, ó. Então, fontes ocidentais de notícia vêm especulando, pode ser especulando, né? Ou espalhando a notícia, né? Com a ideia que o Brasil poderia se tornar uma fonte de energia, an energy source, uma fonte de energia. And, gente, é um artigo indefinido, tá? Ele vem antes de sons vocálicos na primeira letra. Por que é som? Porque existem palavras que começam com vogal e não tem som vocálico na primeira letra. Então, na verdade, é o som. Não é começou com vogal, você usa N, e começou com consoante, você usa A. Dá um exemplo aqui rapidinho. Como você lê essa palavra? Hospital. Tem som de R, então é a hospital. Agora, você vai falar hora em inglês, é hour. Hour. Então é an hour. An, tá, gente? É porque esse word aqui muda a coisa automática. An hour, a hospital. Então tem a ver com som, né? Então tá. Então o Brasil poderia se tornar uma fonte de energia grande o bastante ou grande o suficiente. Enough é suficiente ou bastante, tá? Grande o bastante ou grande o suficiente para undermine. Eu tenho que lembrar exatamente um significado para dar para vocês. Eu sei o que significa em inglês. Tem algumas coisas, gente. É como se fosse minar, suprimir, reduzir um impacto de, mas eu tenho que pegar exatamente a palavra, tá? Minar,
Tá vendo? Minar. Enfraquecer, eu acho que essa palavra aqui é debilitar, enfraquecer. Weaken, enfraquecer. Undermine, diminish, sap, impair, fade. Enfeeble também é uma palavra boa, né? É uma palavra boa também. É muito, no mundo dos videogames tem muito essa palavra enfeeble. Ray of enfeeblement, o raio da debilitação. Engraçado, né? Em inglês ajuda muito para vocabulário, viu, gente? Aprendi muito com videogame. Então, voltando aqui. Então, poderiam minar. Então, o Brasil poderia se tornar uma fonte de energia, né? Uma fonte energética grande o suficiente para minar a supremacia atual, ocorrente, do Oriente Médio. A necessidade para, ou a necessidade do, né, no caso, a necessidade da Europa e Estados Unidos, né? Need aqui, no caso, gente, é substantivo, porque ele vem aqui com the, que é o artigo definido, né? Ou a, os e as é um artigo único. Então, a necessidade para Estados Unidos e Europa diversificarem, diversify away, ou seja, diversificar para fora, ou além. No caso aqui tem até o sentido de diversificar para fora dos fornecedores, né, suppliers, fornecedores de petróleo atuais, é óbvio. Então existe uma necessidade tanto dos Estados Unidos quanto da Europa para ter uma estratégia de diversificação de suprimento de petróleo. These suppliers, estes fornecedores, these é plural de this, pronome demonstrativo, tá? Então estes, estas, estes fornecedores são fortemente ou grandemente, entre aspas, né, fortemente baseadas em regiões anti-ocidente, crescentes, né, growingly, crescentemente seria o pé da letra, growingly, ou seja, que estão crescendo, e instáveis. Então, esses fornecedores são largamente baseados em regiões anti-ocidentais que estão crescendo, né, e instáveis. Tais como o Oriente Médio, Middle East, a África do Norte, o norte da África e o Oeste africano. Brasil, vírgula, como um dos, né? As one of, como uma das, né? Porque aqui é economias, ó. Como uma das economias latino-americanas. Leading quer dizer que é líderes, ou que lideram. Então, Brasil como uma das economias, como um dos líderes das economias latino-americanas, está ainda, está não, aqui né? É ainda considerado, porque o verbo is é o verbo to be, pode ser, estar. Mas na hora que você vai traduzir, dependendo, ele pode ser até outras coisas, tá? Na hora que você vai traduzir. Eu tô traduzindo porque eu tô partindo da premissa de que quem tá assistindo o meu vídeo não sabe inglês, ou quer uma estratégia de tradução, de entender a palavra, de enriquecer o vocabulário. O ideal não é nem você traduzir. Você sabe que em inglês, o ideal é você ler em inglês, pensar em inglês. Então eu tô numa estratégia vovô viu a uva, né? Eu tô pegando palavrinha, traduzindo, mostrando aspectos gramaticais, mastigando para você. Mas uma pessoa, o que seria o ideal? Você ler o texto em inglês como você lê um texto em português e interpretá-lo como você interpreta um texto em português. Porque a estratégia de tradução, ela leva um pouco mais de tempo. Para fazer a prova, você não vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui.
né? Você vai ler o texto. E saber ter essas palavras-chave, saber tradução é importante se você não for fluente. Mas se você for fluente, é importante você saber o significado da maior parte das palavras. Você não precisa saber tudo. Uma pessoa fluente sabe assim, todo o texto que eu pego, assim, da internet afora, ou vídeos, sempre tem uma palavrinha que eu não sei. É normal. Mas eu sei, em média, 90 a 95% do texto que eu estou lendo. Então, a palavra que eu não sei, eu entendo pelo contexto da frase. E tem palavra que eu sei e que eu não sei traduzir, porque o significado dela não é tão óbvio em português. Tem isso também. Vamos continuar. Então, estes fornecedores, tá, aqui eu já traduzi. Brasil como uma das economias liderantes, né, liderantes, uma das economias líderes da América Latina, é ainda considerada ser, to be, uma das mais estáveis, né? One of the most stable. Stable, verbo, é o adjetivo estável. The most quer dizer o mais ou a mais. É um superlativo, tá? Uma das mais estáveis regiões de produção de petróleo, tá? Alright, é isso, gente. Esse vídeo já vai ter quase 40 minutos. No próximo vídeo, a gente vai continuar vendo o texto. Tem mais 3 parágrafos pra gente ver. E depois a gente parte para as questões, alright? Não esqueça, gente, dê um joinha, compartilhe com os colegas. É muito conteúdo aqui gratuito para você, alright? See you next time. Até a próxima.